Como é o nome dele? O príncipe do Henrique Jorge. Beleza, beleza? Samuel Conrado. Beleza, beleza, Samuca? Beleza, beleza, André. Muito boa tarde a você, boa tarde ao Daniel Farias, ao Guilherme Muniz, a todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha. O Alvinegro que neste momento vai realizando mais uma atividade e está sendo dividido, né? Um time está treinando em Carlos de Alencar Pinto, né, que é o time profissional que vai jogar contra o Maranguape, dia 14 de janeiro, enquanto que na cidade de Vozão, em Itaitinga, Alisson Henry vai comandando o time sub-20, que vai jogar contra o Floresta no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Domingão. O vovô que tem novidade, né? Anunciou mais um reforço, já tinha anunciado de forma oficial o meia atacante ponta Juan Alano e também o lateral direito Alex Silva. Anunciou também o lateral esquerdo Fernando, jogador de 26 anos que chega para ser mais uma peça no lado esquerdo do vovô. Para quem está acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube do Jogada, a gente tem as imagens com os detalhes do novo jogador do Ceará que vai vestir a camisa de número 17. Fernando, que é lateral esquerdo e em 2025 chegou a fazer 25 jogos. 22 deles entre os titulares do técnico Odair Helma, lá no Atlético Paranaense. Tem contrato com o vovô até 2028. Isso porque o Ceará adquiriu 70% dos direitos econômicos por R$1,5 milhão. E agora, o Fernando, que vai vestir a camisa do Ceará, já atuou no Barra de Santa Catarina, na época de base ainda, jogou também no Inter de Santa Maria do Rio Grande do Sul, passou como profissional na Chapecoense, no São Luís, no Marcílio Dias e no Atlético Paranaense, todos os times lá do sul do Brasil. Agora vai ser a primeira oportunidade dele jogando aqui no Nordeste, já vem treinando já há uma semana com o técnico Moza e daqui a pouco o torcedor vai conhecer ele em campo, porque na partida contra o Maranguape tudo leva a crer que ele será o titular no lateral esquerdo do Alvinegro de Porangabuçu, André. Será? É, né? Porque é uma posição ali meio carente, né, Samuca? Isso, porque hoje ele chegou no Ceará e quem disputa espaço com ele é o Eric Melo, que tem contrato com o Ceará, estava emprestado da Ferroviária e ele passa por um momento de avaliações pelo técnico Moza, né? Tem ali alguns jogadores que têm contrato com o Ceará. O Eric Melo foi o único que o Vozão puxou para poder ser observado pela comissão técnica e avaliar se ele vai ser emprestado ou vai continuar para o restante da temporada. E aí o Eric Melo e o Fernando são as duas peças naquele lado esquerdo. Posso antecipar para você? Diga aí. O Eric Melo vai ser avaliado, vai ser analisado e vai se chegar à conclusão de que não tem condições. Pois é. A primeira fácil, passagem assim, dele não foi boa. Dia 7 de janeiro. Eu tô antecipando. Faltam 3 dias para a estreia do Ceará na temporada. O Eric Melo não termina a temporada no Ceará. Pode me cobrar depois. Ele não termina porque, sabe, com o máximo de respeito ao profissional, mas não tem condição, cara. Ele não tem nível para vestir a camisa do Ceará. É simples ele era assim. reserva da Ferroviária que foi rebaixada. Não tem condição, bicho. Não tem condição. É uma questão mais porque tem contrato. É. Aí você vai tentar Valorizar o realocar atleta cara, também, né? valorizar o atleta, tentar encontrar outra equipe pra ele e tudo mais, parará. Não tem outro lateral? Não, vamos avaliar, tá aqui no elenco, vamos avaliar e tal, parará. É a mesma coisa que tava falando antes do discurso do Pedro Martins, protocolar. É discurso protocolar também, dizer que vai avaliar, mas não vai ficar. Não vai. E se ficar é um erro. Se ficar é um erro. Você vai ficar com um cara que tava na Ferroviária, que mal jogava, né? Exato, ele era reserva. Ele era reserva na Ferroviária. Um cara que... E aqui eu repito, eu tenho o máximo respeito à pessoa, não tenho nada contra o cidadão, Eric Melo. O cara tá lá correto, ganhando dinheiro dele honestamente e tudo mais, parará. Ele não fez nada de errado. O negócio é quem contratou, quem botou ele lá. Mas, convenhamos, não tem a menor condição. Eu já vi vários jogos do Eric Melo. Todos os jogos que ele fez com a camisa do Ceará, eu vi. Todos. E eu afirmo pra você que não tem condição desse rapaz seguir vestindo a camisa do Ceará. Tô falando aqui com análise apenas técnico, profissional, do que eu vi dele em campo. Não tenho nada contra ele. A gente vai continuar nesse assunto, mas antes... a sanfona tocou. Se a sanfona tocou, é porque o relógio marcou. Nós fazemos a conexão com o Cariri, com o Padre Cícero Romão Batista. Que imagem belíssima do Padre Samuel Conrado. Chega, Feijão. Espetacular. Espetacular, não, Samuca? A gente tá vendo aí, né, um céu belíssimo em Juazeiro do Norte, o Cariri cearense, com essa imagem do Padre Cícero abençoando a todo o estado do Ceará, o Nordeste brasileiro,
encantado mais uma vez com a imagem da TV Diário, o Padre Cícero Romão Batista abençoando aqui o Jogada Segunda Tempo. Espetacular, viu? Porra! Bem demais, cara. O Samuca tá bem demais. É o nosso Milton Nascimento. Pera aí, cara. Mas tá belíssimo o pôr do sol lá do Padre Cícero. Ele que é o padroeiro, o patrono do Jogada Seguro Tempo. E é por isso que todos os dias nós fazemos essa conexão com o Juazeiro do Norte, com o Cariri, Crato, Barbalha, Missão Velha, Cedro, todos os municípios do interior do estado do Ceará que nos acompanham. Aquele abraço e a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Você está aqui com a gente, hein? Estamos juntos e que alegria ter cada cearense na audiência do Jogada Segundo Tempo. 18 horas, onde o verbo se fez carne E habitou entre nós. Oi, Jogada! Do Padinho Padre Cícero. Mas vamos continuar o assunto aqui, porque a gente tá falando de Ceará. Estávamos falando de lateral esquerda. De Eric, eu não vou nem passar essa bola pro Daniel Farias, não. Eric, eu já falei, já desabafei aqui. Já falei tudo que eu pensava, Todos tudo que nós eu tinha pra assinamos falar. embaixo. É isso aí. Mas Fernando tá chegando, Daniel Farias. E o detalhe, ele já começa o ano jogando, como disse o Samuel Conrado. Deve ser o titular, de repente, na quarta-feira. E vai ter a oportunidade de mostrar aqui, ó, na posição aqui, que foi do Matheus Bahia nos últimos anos. Agora, como diria o rei Roberto Carlos, tremei Breno Rebouças. Esse cara sou eu. É o Fernando mesmo? Rapaz, eu tenho minhas dúvidas, viu, André? Assim, a preço de hoje porque a concorrência, você já explanou muito bem, é do Eric Melo. Então é uma concorrência que, sejamos sinceros, não tem a qualidade para ser titular da lateral do Ceará. A gente tá falando de uma realidade que o Eric Melo não tem qualidade, talvez, para compor o elenco do Ceará, quanto mais para ser titular em uma temporada tão importante quanto essa. Agora, me preocupa essa opção principal ser apenas o Fernando. Se a gente olha os números do Fernando, não são números muito animadores, não. A gente já comentou isso em outros programas, né? Mas ele era reserva do Atlético Paranaense, ele jogou apenas 8 jogos na Série B. Desses 8 jogos que ele jogou na Série B, 6 como titular, de um Atlético que, em boa parte da competição, não fez uma boa campanha. Aí o torcedor vai dizer, mas o Atlético Paranaense subiu de fato, mas com uma arrancada ali impressionante nos últimos jogos, que o Fernando não participou diretamente, né? Ele jogou alguns jogos ali na reta final, mas ele não era titular. A arrancada que o Atlético faz, por exemplo, nas 4 últimas rodadas, vence as 2 últimas, o Fernando sequer entrou em campo, né? Na verdade, os jogos que ele teve como titular e o outro que ele entrou no intervalo, o Atlético Paranaense perdeu os 2. Não tô dizendo que a culpa foi dele, mas só tô dizendo que ele não era, em hipótese alguma, um cara protagonista no Atlético Paranaense, que teve dificuldades na Série B, conseguiu subir ali depois de uma arrancada na reta final. Então, assim, é um cara jovem, 26 anos, às vezes o cara não se dá bem em um clube, em outro, ele já consegue se integrar melhor, às vezes é uma preferência do próprio treinador, talvez o Odair Helma não gostasse muito do futebol do Fernando, pode ser que ele se encaixe com o Moza, mas, a preço de hoje, é uma posição que preocupa no Ceará. Porque as 2 opções que o Ceará tem para a lateral esquerda são Eric Melo e Fernando. Sinceramente, acho que está abaixo do esperado, abaixo da expectativa e abaixo daquilo que o Ceará poderia conquistar no mercado. Por exemplo, lá no final do ano passado ainda, quando terminou a Série A, o Ceará teve seu rebaixamento decretado, se falou sobre o Zeca. O Samuel trouxe essa informação, a gente acompanhou, o Zeca foi especulado. Era um cara que, pelo histórico recente, chegaria com o status de um jogador mais capacitado para ajudar o Ceará do que o Fernando. Porque era um cara que foi titular do campeão da Série B, que era o Coritiba. Um cara que tem 3 acessos consecutivos de Série B, com Vitória, Mirassol e agora com Coritiba, todos eles como titular. Um cara que tem um perfil de liderança, um cara que é mais experiente, que já foi capitão de outras equipes. É um perfil que me agrada mais do que o do Fernando. Não sei se, caso o Ceará consiga acertar essa saída do Eric Melo, negociar a venda ou até um empréstimo, eu acredito que o Ceará iria em busca de outro lateral. Acho que é o que o Ceará precisa fazer. Acho que o Fernando chega mais com esse status de ser um cara para compor o elenco, para ajudar, do que para ser titular. É óbvio que nesse começo de temporada, por ausência de outra peça, ele vai ser o titular. Mas é uma posição que eu acho que o Ceará ainda precisa ir no mercado em busca de outra peça. Ah, também acho, tá? Mas tinha um detalhe aqui que estava na nossa tarja, que é o de que o Ceará adquire o lateral, o Fernando,
por R$ 1,5 milhão, isso mesmo. R$ 1,5 milhão. Por quantos por cento dos direitos econômicos dele, Samuca? E até 70%. quando vai o contrato? Contrato até 2028 e 70% dos direitos econômicos do Fernando, lateral que estava jogando lá no Atlético Paranaense. O Ceará adquiriu ele juntamente com o Furacão, que no seu elenco que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, tinha 2 outros atletas naquela lateral esquerda que disputavam espaço com o Fernando, né? O argentino Lucas Esquivel e também o Derek, né? Jogador de 22 anos que chegou a fazer 17 partidas, 22 partidas, melhor dizendo, no campeonato geral de todas as competições do Atlético Paranaense, e são 2 peças importantes ali do Odair Helma. Jogadores jovens que tiveram minutagem, enquanto que o Fernando acabou perdendo um pouco de espaço, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Ceará viu uma oportunidade de mercado de trazer um jogador que estava escanteado de uma equipe que subiu para a primeira divisão. E aí vai chegar agora para brigar por espaço com o Eric Melo no vovô. Agora, só fazer uma ponderação, porque Claro. na minha avaliação a gente estava falando muito sobre esse recorte mais recente, que geralmente é o que a gente leva em consideração quando a gente está avaliando um jogador da fase recente. Agora, justiça seja feita. Teve uma temporada que o Fernando conseguiu se destacar. Foi a temporada de 2022 pela Chapecoense. Ali ele foi titular. Tava dando uma olhada aqui que a Chapecoense naquele ano disputou a Série B, né? Não subiu, mas disputou a Série B. O Fernando foi titular em 36 jogos, deu 5 assistências. Então foi um cara participativo. Se a gente pega esse recorte, pode ser um cara interessante, que talvez não conseguiu se adaptar, como a gente já comentou no Atlético Paranaense, perdeu espaço, como o Samuel disse, acabou sendo reserva. Então, se o Ceará estiver contratando o Fernando, talvez de 2022, possa ser até um pouco mais interessante. Mas o recorte mais recente dele realmente não é animador, não. De fato não é não. Mas o grande detalhe é que quando eu falo que o Ceará adquire por R$ 1,5 milhão, contrata até 2028 para adquirir 70% dos direitos econômicos, Daniel Farias, passa a ideia de que o Ceará tá apostando nesse cara, porque o Ceará ele teve um rebaixamento que impediu de realizar vários negócios. O Ceará ia comprar o Fabiano, lateral direito. O Ceará ia comprar o Galeano, atacante. O Matheus Bahia Sim. tinha um potencial de possibilidade, compra, tinha essa possibilidade. Quem não seria comprado era o Pedro Raul, que esse aí já com um... esse aí já com uma indisponibilidade pelo Samuel time do Conrado Corinthians. é craque ali, viu? E o Samuel Macedo é grande Samuel Macedo, assumindo a mesa de efeitos, o diferenciado, o que carrega a audiência, também conhecido como The Best. É você, viu, Samuel Macedo? Tamo junto. E assim, sendo sincero, sobre essa realidade que você tá falando, até me surpreende, porque o Ceará, pelo menos assim, nas informações que a gente tem, ele já faz pelo menos 2 movimentos de mercado de aquisição de atletas com contratos longos. Eu falo de quem? Falo do Zanocelo, que não teve essa contratação ainda anunciada, mas o Samuca já trouxe essa confirmação, a gente já trouxe aqui no Jogada, que o Ceará vai comprar o Zanocelo em definitivo, com um contrato longo também, né, de 3 anos, até 2028, até o fim de 2028, investindo um valor, uma quantia, para pagar o valor que ele tinha lá, porque tinha contrato com o Santos ainda vigente. Agora faz mais um investimento no Fernando. 2 jogadores jovens. O Marcelo tem 23 ou 24, se eu não me engano, e o Fernando tem 26. Então, é o departamento Dimas do Ceará que enxerga nesses 2 jogadores potenciais para um retorno esportivo e financeiro. É um perfil. É o perfil que a diretoria do Ceará traçou, que o departamento de futebol acredita que possa ser vitorioso, e mostra que o Ceará está disposto a, para essa temporada, com esse objetivo de assumir um protagonismo na Série B, injetar dinheiro. Porque o Ceará, durante muito tempo, alguns torcedores reclamavam que o Ceará só pega jogador emprestado. O Ceará está mostrando que não. Quando ele enxerga um valor, enxerga um potencial, ele vai lá e tira dinheiro do bolso e contrata o jogador, compra o jogador. Fez com o Zanocelo, fez agora com o Fernando. Então, é algo interessante nesse sentido. Pois mas acho que chega com essa expectativa. Um cara que o Ceará faz investimento. Fernando é um cara muito físico, assim, né? E o Ceará tem muito essa ideia. Já na Série A, o Ceará tinha essa ideia de ter um time muito mais físico, que aguentasse o tranco. Jogadores como o Fabiano, o Fernando Sobral, o próprio Galeano, né? Que fazia esse vai e vem e tudo mais. Acho que o Ceará em determinado momento cansou, porque o Léo Condé utilizava basicamente as mesmas peças, então você tinha um grupo ali de 16, 17 jogadores que eram muito utilizados, mas a utilização do elenco baseava-se nisso. Ele não usava muitas outras peças.
O Luca é um exemplo disso, o Lucas Lima é outro exemplo, o Matheus Araújo é outro exemplo, mas o Ceará sentiu essa questão física. Mas vai ter para a Série B um elenco também que tenha essa característica de mais força, de mais imposição física para conseguir encarar a competição que exige esse perfil, né? Série B é mais até do que técnica, é muito essa questão física. E até falando sobre esse elenco que vem treinando em Carlos de Alencar Pinto, né, no CT de Porangabuçu, o Vovô hoje conta com 26 jogadores ali sob o comando do técnico Morza, né? Além de alguns atletas da base que às vezes são puxados também para serem observados diretamente pelo treinador. Agora, para quem está acompanhando a gente, o Vovô tem esses 20 atletas na tela do time remanescente de 2025 e também das contratações. Pro gol, Richard, Bruno Ferreira e Jorge Meurer. Este está treinando, mas ainda não foi anunciado. Os zagueiros Marlon, Luiz Otávio e Éder, além dos laterais Rafael Ramos, Alex Silva pela direita, na esquerda Eric Melo e Fernando, meio de campo conta ali com Richardson, Zanocelo, Lucas Lima e Dieguinho, além de Matheus Araújo e Vina para aquele setor mais ofensivo. O Juan Alano também pode fazer essa função de meio atacante, de camisa 10, e que também pode ser aquele cara que joga pelos lados do campo, como um extremo, né? Além dele, tem o Fernandinho, o Pedro Henrique e o Luca. Isso sem falar dos atletas da base, que o Vovô tem ali o Gustavo Martins, goleiro, o zagueiro Pedro Gilmar, o lateral Aloísio, o meio-campista João Gabriel, além dos atacantes Zé Neto, Aloísio, o Júlio, melhor dizendo, e o Gabriel Amaral. São as peças que hoje o Morza tem ali treinando no time profissional, sendo observados já pensando para essa partida contra o Maranguape pela terceira rodada do Campeonato Estadual. 20 jogadores, portanto, é o que o Ceará tem desse grupo principal, além, como disse o Samuel Conrado, dos jovens jogadores da base que estarão em campo contra o Floresta já no sábado, às 4h30, para a estreia do Ceará na temporada. No total, 26 atletas. Você que tá somando esses jogadores aqui, eu já te digo, não vai dar 26 não, tá? Aqui vai dar 20, mas aí tem esses outros que o Samuel Conrado falou. Os 6 da base. Os 6 da base. Ô, Samuel, detalhe, o Ceará ele tem se preocupado também em fazer essa ampliação de contrato desses jogadores da base, né? Exatamente. O Ceará faz esse trabalho já para poder ter resguardado ali a peça do jogador que vem se valorizando, né? O Júlio foi o primeiro deles, né? O primeiro jogador que o Ceará viu ali a oportunidade de estender o contrato e estendeu agora até o ano de 2028, um jogador que vem se destacando na base alvinegra e o Ceará entende que ele pode ser uma peça importante pro restante de 2026. Além dele, tem outros jogadores que o Vovô, aos poucos, vem tentando também estender este vínculo, né? O Guilherme recentemente teve esse vínculo estendido e agora foi negociado, o que é um ponto positivo. O Vovô, ainda na base, faz esse trabalho de scout, trazer jogador mais jovem para ser utilizado no time profissional e até mesmo amarrar melhor o contrato para a valorização futura dele e uma negociação mais próxima. Pois é, então o Ceará aposta que 2026 será um ano de maior utilização da base. Sim. E o Morza, ele falou disso na chegada dele, não foi, Samuca? E o Morza já foi contratado por conta desse perfil também. Exato. O Morza até falou na coletiva que no ano passado, com o Coritiba, ele terminou a temporada com 4 atletas que saíram da base do Coxa que estavam sendo utilizados no acesso do Coritiba para a primeira divisão. Então, é um treinador que passou pelas categorias de base, ele conhece muito bem este ambiente e que vai tentar trazer isso para o Vovô. O Léo Condé, ao longo de 2025 e também 2024, ele utilizou ali o Zé Neto no Campeonato Cearense esporadicamente, chegou a relacionar o Gabriel também, zagueiro, em algumas oportunidades, Gabriel Rocha, e também tinha o Guilherme, foi o jogador mais utilizado da base do Vovô ao longo do ano, principalmente no primeiro semestre. Já no segundo recorte, não teve tantas oportunidades, acabou ficando escanteado e agora não faz mais parte dos planos do Vovô. Agora tem outras peças que o Morza vai tentar trazer também para o time profissional. É, e o caminho é esse mesmo, Daniel Farias. Eu falei ontem, eu falo hoje, eu falarei amanhã, falei semana passada, falarei na próxima semana. Olho na base. A base é o caminho para você ter o desenvolvimento de jogadores, para você conseguir extrair atletas por um custo mais acessível, mais baixo, e para que você possa também revelar jogadores para vender, para fazer negócio, para gerar caixa. Olha as vendas que o Ceará teve recentemente, a do Guilherme esse ano inclusive. Então, o caminho tem que ser esse, cara.
não fazer isso, no caso do Ceará, seria esquecer ou desprezar a própria história do clube, que nos últimos anos tem conseguido fazer isso com uma frequência muito interessante e que viu com os seus próprios olhos os ótimos frutos que podem ser colhidos quando você investe bem na base. A gente tá falando aí, nos últimos programas, a gente comentou milhões que o Ceará pode receber. Eu tava vendo hoje uma notícia. Tem 3 jogadores do Botafogo que estão sendo especulados no mercado europeu. 3. Arthur Cabral, Arthur Vitor e David Ricardo. Os 3 jogadores podem render dinheiro pro Ceará. Os 3. E 3 formados e revelados nas categorias. O Arthur Vitor não, tudo bem, mas passou pelas categorias de base do Ceará. Arthur Cabral e David Ricardo foram revelados, atuaram profissionalmente pelo Ceará. Olha aí, 3 jogadores que foram ali, fizeram parte da cidade de Vozão, das categorias de base do Ceará, que já faz anos que não estão no Ceará e que podem continuar rendendo frutos milionários pro Ceará. A gente comentou no último dia, né? No Jonathan também, que está sendo negociado, pode ser negociado, envolvido aí na negociação do Cruzeiro, pode render também milhões para o Ceará. A gente fala do Guilherme, que agora há pouco foi anunciado oficialmente, chegou lá na Turquia, já tá lá, já vai começar os treinamentos, rendeu uma quantia milionária para o Ceará também. Jefferson, zagueiro. Olha quantos frutos o Ceará conseguiu colher bem. Então é natural e é necessário que esses jogadores sejam, né, integrados a esse elenco, que tem algumas lacunas, e é o que a gente sempre fala, puxa, se você tá com dificuldade de achar um jogador para lateral esquerdo, que é o que a gente tá falando, será que você não consegue achar um bom lateral esquerdo aí nas suas categorias de base? Tá precisando de ponta? O Júlio, todo mundo gosta do Júlio, dá uma oportunidade para ele no Campeonato Cearense, não apenas nesse começo, não apenas sob o comando do Alisson Henry, mas que o Mozart também possa olhar para o Júlio e para outros jogadores dessa categoria de base e dar oportunidades, dar sequência. O jogador não vai estar pronto no primeiro jogo, e isso é muito importante para o próprio torcedor, ter um pouco mais de paciência e ter um pouco mais de cautela na própria cobrança a esses jogadores. O jogador não vai estar pronto agora, é um processo de amadurecimento, é natural. Às vezes ele vai errar, ele vai tentar, mas vai errar, mas lá na frente ele vai acertar. Então cabe à própria torcida, à comissão técnica, todo esse departamento de futebol, dar oportunidades e dar sequência. Se a gente olha para essa tela que o Samuel trouxe dos atletas treinando, até faço aqui esse parênteses, a gente começa a ver o elenco do Ceará, de certa forma, ganhar um corpo. A gente consegue ver algumas posições que já estão bem resolvidas. E eu até anotei aqui, por exemplo, algumas posições que o Ceará precisa, por exemplo, reforçar ainda. Puxa, em relação a goleiro, eu acho que tá de bom tamanho. Você tem o Richard, você tem o Bruno Ferreira, você tem o Jorge, você consegue ter pelo menos um quarto goleiro ali das categorias de base. E eu ainda digo, antes de você passar para as outras posições, Beleza. só comentando a questão de Sim, gol. sim, eu sim. ainda digo, eu começaria o ano com o Richard. Eu também. Eu começaria o ano com o Richard. Porque eu acho que, enfim, Bruno Ferreira teve bons momentos no ano passado, mas Sim. terminou o ano, acho que falhando em Embaixo, momentos sim. importantes. E o Richard, eu acho que botando na balança, o Richard estando bem fisicamente, ele é mais goleiro. Exato. Mas pode prosseguir. Olha, eu concordo totalmente. Se a gente olha pra zaga, aí é uma das posições que eu acho que tem a maior importância de atenção. Você tem 3 jogadores, Marlon, Luiz Otávio e Éder. O Luiz Otávio, 2 anos praticamente sem atuar. Vai ser uma grande incógnita. Uma cara. grande incógnita, né? Não se sabe se o Ceará está renovando. Na verdade, assim, a gente é levado a crer que o Ceará está renovando com o Luiz Até Otávio. o final da semana, o Ceará espera acertar essa Anunciar. renovação com o Luiz Otávio. Exatamente. Então o Samuel já está trazendo essa informação. Mas eu acredito que muito mais um ponto de vista sentimental, né, e de respeito à história do próprio Luiz Otávio, do que do ponto de vista técnico, né? Aí você tem Marlon e Éder, 2 zagueiros, é muito pouco, muito pouco. Precisa reforçar e reforçar mais de uma contratação aqui para esse setor, embora possa ter algum jogador da base aí aproveitado. O Samuel citou o Gabriel, que no ano passado foi relacionado a alguns jogos. Lateral direita, a gente tem o Alex Silva contratado e o Rafael Ramos, acredito que vai ser mais ou menos por isso. Lateral esquerda, já comentamos, né? Tem o Eric Melo e o Fernando. Acredito que cabe mais um lateral e negociar o Eric Melo. Posição de volante, inclusive se depois puder botar a tela mais uma vez, só para ilustrar para o torcedor. Posição de volante acho que está muito bem servido. Você tem Richardson, você tem Zanocelo, você tem Lucas Lima, você tem Dieguinho. 4 volantes, acho uma 4. quantidade aceitável. E 4 volantes de qualidade aceitável para a Série B. Acho que é um dos melhores setores, inclusive, do Ceará. Os 4 estavam na Série A, pô. Exatamente. Richardson jogando, Zanocelo jogando, Dieguinho jogando, Lucas Lima jogando pouco, mas com pedidos para que jogasse mais. Aí você tem a posição de meia, Matheus Araújo e Vina. 2 jogadores que eu acho que podem ser úteis na Série B, mas eu particularmente acho que precisa de pelo menos mais um. Mais um meia ali para fechar pelo menos uma trinca. Ponta, você tem o Alano, você tem o Fernandinho, você tem o Pedro Henrique. Precisa também de mais. Tem o Júlio, que tá aí no radar. Acho que o Júlio vai ser bem aproveitado Pode esse ser ano. bem aproveitado, pode ser essa 4ª peça aí pra ponta.
E aí chega a outra posição que, assim como a zaga, acho que é a mais urgente, que é de centroavante. Você tem apenas o Luca. É muito pouco. Pouco pelo que o Luca mostrou de 15 minutos, apesar de que eu acho que ele vai receber mais oportunidades nessa temporada, pelo menos nesse início de ano no Campeonato Cearense, mas você precisa de pelo menos mais um ou até dois centroavantes aí pro restante da temporada. Vai precisar de contratar, né, especificamente nessa posição. E aí, torcedor, o que você acha dessa avaliação do elenco do Ceará? Participa com a gente, manda a tua opinião. 98887-1306. Tá aqui na tela o nosso WhatsApp. 98887-1306. E também tem o @JogadaSVM, que é o nosso canal no YouTube. O chat tá bombando. Na volta eu vou passar pelo chat. Eu vou passar pela galera que tá mandando mensagem, que tá interagindo aqui com a gente. E vamos fazer o seguinte, vamos passar das 200 curtidas hoje? Já estamos em 130, mas tem 500 pessoas assistindo a gente. Tem muita gente que tá assistindo e que não deixou o like. Deixa o like, deixa a curtida, porque você não paga absolutamente nada por isso. E você ainda indica pro YouTube que o nosso programa aqui tá legal, tá bacana.